Você já parou para observar o mundo ao seu redor com olhos estoicos? Não com julgamento, mas com lucidez. Não com arrogância, mas com clareza. Vivemos tempos em que muitos se orgulham de sua fragilidade, onde a sensibilidade virou escudo para a ausência de disciplina e onde qualquer incômodo vira trauma. O estoico não fecha os olhos para essa realidade. Ele encara. Ele não se revolta. Ele compreende. E é por isso que você precisa entender uma coisa. Você está cercado por fracos. Não. Isso não é um ataque. É um diagnóstico. Vivemos em uma época de almofadas emocionais, de zonas de conforto protegidas por discursos vazios, de vidas entregues ao prazer instantâneo e à fuga da dor a qualquer custo. Uma sociedade onde o sofrimento, mesmo o mais leve, é tratado como catástrofe, onde a crítica é intolerável, onde a espera é insuportável, onde o esforço é evitado, onde a verdade é rejeitada se ela fere o ego. E nessa tempestade de fraquezas, quem ousa ser forte é visto como um problema. Mas a verdade é que a força, hoje, virou uma rebeldia. A disciplina é subversiva. O autocontrole virou raridade. O silêncio diante de provocações virou poder. E você, se quiser realmente viver uma vida com propósito, vai ter que nadar contra essa corrente. Vai ter que aprender a ser firme sem ser agressivo, a ser racional sem ser frio, a ser forte sem se tornar um tirano. Vai ter que cultivar uma virtude que poucos sequer compreendem. A resiliência ativa, aquele tipo de força que não se exibe, mas se impõe naturalmente pela sua presença. A filosofia estoica não veio ao mundo para ser simpática, nem para agradar o senso comum. Ela surgiu para moldar guerreiros interiores, para forjar almas capazes de atravessar a tempestade sem se despedaçar. E hoje, mais do que nunca, ela é necessária. Porque não basta viver em meio a um mundo frágil, é preciso se fortalecer para não ser engolido por ele. É preciso, como dizia Epicteto, lembrar que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos deles. E o julgamento da maioria está corrompido, o seu não pode estar. Este vídeo não é uma crítica à humanidade. É um chamado para quem ainda tem coragem de pensar por si. Para quem está cansado de se sentir estranho, por não se encaixar em um mundo que valoriza a vitimização, que premia a mediocridade e que encoraja a autopiedade como identidade. Este vídeo é para você, que sente que nasceu para algo maior, mas ainda se vê cercado por pessoas que desistem de tudo ao menor sinal de dificuldade, que se calam diante da verdade, que se escondem atrás de desculpas. Hoje, vamos conversar sobre 7 formas estoicas de cultivar força interior e se tornar inabalável, mesmo estando cercado por fraquezas por todos os lados. São práticas, reflexões e atitudes que irão transformar a sua mente, elevar seu espírito e fazer com que você se torne alguém raro. Uma presença firme em um mundo que desmorona por nada. Alguém que não apenas sobrevive à fragilidade do mundo, mas que inspira força silenciosa só de existir. E antes de continuar, se você já sentiu que essa mensagem fala diretamente com você, deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas como você, que não querem viver anestesiadas. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque aqui, todos os dias, nós mergulhamos juntos em reflexões profundas, práticas e poderosas, baseadas na sabedoria estoica para transformar sua vida. E me diga nos comentários, escreva agora, eu serei forte e inabalável. Repita isso para si mesmo e escreva como uma declaração, não só para o canal, mas para a sua consciência. Agora se acomode, respire fundo, olhe para dentro de si e esteja pronto para o que vem a seguir. Porque essas 7 formas estoicas podem mudar completamente a maneira como você enxerga a vida e, principalmente, como você age diante dela. Está pronto para não ser como eles? Então vamos começar. 1. O mundo se fragilizou. Mantenha-se firme enquanto todos afundam. Há algo acontecendo debaixo da superfície da sociedade moderna que poucos percebem, e menos ainda têm coragem de nomear. Vivemos em uma era onde a sensibilidade virou padrão, onde a fragilidade se tornou virtude e onde qualquer tipo de dor é considerada uma agressão inaceitável. Em vez de ensinarmos as pessoas a suportar, nós as ensinamos a quebrar com mais rapidez. Criamos almofadas emocionais em tudo, eliminamos o desconforto a qualquer custo. E o resultado? Um mundo inteiro de adultos com espírito de porcelana, incapazes de lidar com a vida real. O problema não é sentir.
O problema é quando a sensibilidade vira desculpa para não crescer. Quando ela se transforma em identidade. Quando tudo passa a ser gatilho. Quando qualquer palavra vira violência. Quando qualquer frustração vira motivo para desistir. O mundo está se desfazendo não por catástrofes externas, mas por um colapso interno, pela incapacidade crescente de suportar, de enfrentar, de aguentar firme. A cultura do mimimi não é só um meme. Ela é o sintoma de uma sociedade que perdeu sua espinha dorsal, que substituiu a força pela aparência de bondade, a firmeza pela aceitação cega, a verdade pela conveniência emocional. O estoico olha ao redor e enxerga essa verdade sem pânico, mas com urgência. Porque sabe que num mundo que está desmoronando por dentro, aquele que não desenvolver força interior será tragado. E a primeira atitude de quem deseja resistir a esse colapso é entender: não espere que o mundo melhore, não espere que os outros fiquem mais fortes, não espere ser apoiado por todos, espere que a maioria vai afundar, espere que vão te chamar de insensível, de frio, de distante, e esteja preparado para isso, não com raiva, mas com sobriedade. Você precisa decidir hoje se vai descer junto ou se vai se manter firme quando todos estiverem cedendo. A fortaleza interior que o estoicismo propõe não é uma arrogância, é uma necessidade. Porque quando tudo ao seu redor for lamento, você precisará ser silêncio. Quando todos correrem para se esconder da dor, você vai precisar encará-la de frente. Quando todos estiverem buscando alívio, você vai precisar buscar sentido. A vida não é um mar calmo. E quanto mais mimados emocionalmente nos tornamos, mais incapazes ficamos de navegar por ela. Os fracos afundam não por azar, mas por despreparo. Marco Aurélio, há quase 2000 anos, governava um império em ruínas internas, cercado de corrupção, bajulação e mediocridade. E mesmo assim, em meio a tudo isso, escreveu em suas meditações: a vida do homem é o que seus pensamentos fazem dela. Ou seja, o caos pode estar em toda parte, mas a sua mente pode ser uma muralha. E quando o mundo estiver tombando, quando as instituições se desmancharem, quando os discursos virarem fumaça e as massas se destruírem em suas próprias contradições, aquele que tiver firmeza interior será o último de pé. Mas essa firmeza precisa ser treinada agora, e ela começa com um simples reconhecimento: o mundo está mais fraco, e você não pode ser igual. Você não pode reagir como todos reagem. Você não pode cair nos mesmos jogos. A dor que paralisa os outros precisa ser a sua alavanca. A crítica que destrói os outros precisa ser o seu aprendizado. A dificuldade que afoga os outros precisa ser o seu exercício. Se você não fizer esse movimento interno, será apenas mais um corpo boiando na superfície emocional de um mundo em declínio. Talvez você ache isso duro demais. Mas pare e pense: quantas pessoas ao seu redor são verdadeiramente fortes, não no discurso, não na pose, mas no silêncio, na calma, na presença? Quantas suportam críticas sem explodir? Quantas se frustram e seguem em frente sem vitimização? Quantas sabem se controlar diante do prazer fácil? Quantas têm firmeza para dizer não sem medo de desagradar? A resposta está diante dos seus olhos. A maioria se dobra, a maioria se derrete, a maioria depende da aprovação dos outros para respirar. A filosofia estoica é um chamado à solidez, a uma postura de vida que diz: eu sou o mesmo, mesmo quando o mundo muda. Ser firme não é ser duro com os outros, é ser inabalável por dentro, é suportar o que precisa ser suportado, é agir com retidão mesmo quando ninguém mais age, é seguir seus princípios mesmo quando todos seguem a moda, é não ser movido por histerias, nem paralisado por sentimentos. É saber que o caos existe, mas que ele não precisa morar dentro de você. Você precisa começar a ver a fragilidade alheia como um alerta, não para julgá-los, mas para lembrar a si mesmo do caminho que não pode trilhar. A cada vez que alguém desmorona por um comentário, você se pergunta: estou treinando minha mente para resistir? A cada vez que alguém desiste por causa de um tropeço, você se pergunta: eu estou cultivando minha persistência? A cada vez que alguém terceiriza a culpa por seus erros, você se pergunta: estou assumindo total responsabilidade pela minha vida? O estoico vê o colapso dos outros como espelho e se fortalece no silêncio. Não espere reforço emocional do mundo. Ele não virá. O mundo vai aplaudir sua fraqueza antes de reconhecer sua força. Vai te dar mais acolhimento quando você se render do que quando você resistir. Vai preferir que você se vitimize do que você se levante.
porque a sua firmeza é um espelho que expõe a fraqueza dos outros. E isso incomoda. A verdade é que quando você começa a se fortalecer, vai se sentir sozinho. Vai parecer deslocado. E isso é um sinal de que você está no caminho certo, porque os fortes, em um mundo frágil, sempre serão vistos como estranhos. Mas você não está sozinho. Os estoicos caminharam esse caminho antes de você. Sêneca suportou o exílio e a humilhação. Epicteto foi escravo e nunca deixou de ser livre por dentro. Marco Aurélio governou um império cercado de intrigas sem perder a compostura. E você, aqui e agora, tem acesso a esse mesmo poder. Não precisa ser imperador para ter grandeza. Não precisa ser filósofo de toga para pensar com clareza. Precisa apenas de uma decisão. Eu não serei como eles. Eu não afundarei com eles. Eu ficarei de pé, mesmo quando tudo ruir. Você pode viver como um náufrago da sociedade ou como um farol em meio à escuridão. Pode ser mais um que chora pelos cantos, ou pode ser aquele que inspira silenciosamente só com sua presença. O mundo não precisa de mais vítimas. Ele precisa de exemplos, de referências, de pessoas que encarnam a força sem precisar gritar, que são firmes sem precisar explicar, que estão tão bem ancoradas em seus valores que nenhum vendaval é capaz de arrastá-las. Esse é o seu chamado. Essa é a sua responsabilidade. 2. Cuidado com o contágio da fraqueza. A mente se enfraquece por convivência. Nem todo contágio vem de um espirro, de uma tosse ou de um toque. Alguns dos mais letais são invisíveis, sutis, quase imperceptíveis, e agem direto na alma. O contágio da fraqueza não acontece de forma escandalosa. Ele vem em pequenas concessões, em piadas disfarçadas de auto-humilhação, em conselhos mascarados de empatia, em companhias que sussurram desistência como se fosse sabedoria. A fraqueza alheia tem o estranho poder de enraizar dúvidas dentro de você. E se você não estiver atento, vai adoecendo por convivência, silenciosamente, até um dia acordar e perceber que já não acredita mais em si como antes, já não exige mais tanto de si, já não resiste como resistia. Você já observou como as plantas se comportam em diferentes ambientes? Pegue uma muda forte, resistente, com raízes saudáveis, e plante em um solo infértil, cheio de ervas daninhas, contaminado por fungos invisíveis. Ela não morre de uma vez. Ela vai murchando. Primeiro, perde o vigor. Depois, para de crescer. Em seguida, perde a cor. E por fim, mesmo que continue de pé, já não é mais viva de verdade. A convivência constante com aquilo que a enfraquece faz com que ela perca sua essência, sem sequer perceber. O mesmo acontece com a mente humana. Você pode ter lido os melhores livros, ter escutado os melhores conselhos, ter decidido seguir um caminho firme, disciplinado, virtuoso, mas se passar tempo demais cercado de pessoas que zombam disso, que vivem no piloto automático, que evitam todo tipo de dor, que desistem diante de qualquer desconforto, a sua fortaleza interna começa a se corroer por dentro. Você começa a relativizar o que era absoluto. Começa a justificar o que antes via como fraqueza. Começa a achar que talvez esteja mesmo exagerando. E pronto, a fraqueza venceu, sem que você tenha percebido. A convivência é um dos maiores moldadores da mente. O filósofo estoico Epicteto dizia: evite se misturar com os fracos, pois você não se torna melhor por estar com eles, mas eles se tornam piores por estarem com você. É uma frase dura, mas é real. Quando você está entre pessoas que reclamam de tudo, o seu silêncio começa a parecer estranho, e você sente vontade de reclamar também, só para não parecer indiferente. Quando você está com pessoas que têm medo de tudo, você começa a duvidar da própria coragem. Quando você está entre pessoas que vivem se justificando, você começa a se sentir culpado por assumir responsabilidades. O ambiente não precisa ser agressivo para te sabotar, ele só precisa ser fraco. E o mais traiçoeiro, a fraqueza hoje é vendida como leveza, como se exigir de si fosse uma forma de opressão pessoal, como se disciplina fosse rigidez tóxica, como se a busca por virtude fosse arrogância. Assim, aqueles que estão ao seu redor podem parecer gentis, cuidadosos, simpáticos, mas por trás disso estão semeando em você a ideia de que é melhor parar, desacelerar, deixar para lá. Eles não vão dizer isso de forma direta. Eles apenas vão sorrir quando você desistir de um plano, vão dizer: ah, mas ninguém aguenta mesmo quando você tentar resistir a um hábito, vão te consolar quando você cair, mas nunca te encorajar a levantar de novo com mais força.
E não se engane, isso é contágio. Isso é o que a natureza nos ensina. Coloque uma planta saudável ao lado de outras tomadas por fungos ou raízes parasitas e, aos poucos, os esporos invisíveis começam a se espalhar. Eles não têm pressa. Eles se instalam. Crescem silenciosamente. Vão ocupando o espaço. E quando a planta perceber, sua raiz já está comprometida. Sua seiva já não é mais pura. Seu fruto já perdeu o sabor. Você precisa entender que a sua mente é fértil. Tudo que for lançado nela vai crescer, de alguma forma. E se você está ouvindo todos os dias conversas baseadas no medo, no prazer imediato, no vitimismo, na preguiça e no descontrole emocional, você não vai sair ileso. Não importa o quanto você diga que está no controle. Se você convive com a mediocridade, ela vai te afetar. E é por isso que o estoico é seletivo. Não elitista, não isolado, mas cauteloso. Ele sabe que sua força depende também da qualidade das vozes que permite ecoar dentro de si. O contágio da fraqueza se manifesta nas coisas mais pequenas. Observe quem está ao seu lado e veja como eles lidam com o tédio. Eles procuram crescimento ou distração. Observe como reagem ao desconforto físico. Eles enfrentam ou reclamam. Veja como lidam com o tempo livre. Eles o usam ou o desperdiçam. Tudo isso te contamina, de uma forma ou de outra. Estar ao lado de alguém fraco é como compartilhar raízes com uma planta envenenada. O que ela absorve do solo também pode chegar até você. Agora entenda, isso não significa que você deve cortar todos da sua vida, fugir do mundo ou achar que só você está certo. Nada disso. A filosofia estoica nunca foi sobre desprezar os outros, mas ela sempre foi sobre se proteger interiormente, sobre ter vigilância mental, sobre saber discernir o que vem de fora e não precisa entrar. Você pode amar uma pessoa e, ainda assim, não permitir que a mentalidade dela infecte a sua. Você pode respeitar alguém e, mesmo assim, decidir não seguir o mesmo padrão de comportamento. Você pode estar presente sem se misturar. O estoico é como uma árvore plantada em solo rochoso. Ele cresce mesmo com pouco. Ele floresce mesmo sem elogios. Ele se mantém firme mesmo com vento contrário. Mas para isso, ele precisa manter suas raízes profundas, protegidas, saudáveis. Isso significa, entre outras coisas, evitar a contaminação emocional que vem da convivência tóxica com os frágeis. Porque por mais forte que você seja, ninguém é invulnerável. E os venenos mais perigosos não são os que matam rápido, são os que corroem aos poucos. O segredo aqui não está em se isolar, mas em se fortalecer tanto que você se torna imune ao que é fraco. Mas até lá, seja seletivo. Esteja atento. Observe os padrões emocionais de quem convive com você. Veja se está se tornando mais fraco por andar com eles ou mais forte. E se perceber que está absorvendo pensamentos que antes nunca teria, emoções que antes não dominavam você, justificativas que antes não aceitava, pare. Reavalie. Proteja seu solo. Porque uma mente bem cultivada vale mais do que 1000 palavras motivacionais. A força não se constrói apenas pelo que você faz, mas também pelo que você recusa. E às vezes, a maior demonstração de força é silenciar diante da fraqueza, observar e escolher não se contaminar. A planta que cresce firme entre espinhos não se confunde com eles. Ela sabe quem é e por isso, mesmo cercada de fraquezas, ela se mantém íntegra, saudável, viva. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 3. Não reaja como eles. Domine suas emoções e silencie o impulso. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece nos puxar para fora de nós mesmos. É como se o mundo gritasse e nossa mente, sem filtrar, respondesse no mesmo tom. Um olhar atravessado, uma crítica disfarçada, uma ofensa desnecessária, uma provocação intencional. E pronto. O sangue ferve, os músculos se tensionam, as palavras se formam antes mesmo do pensamento. A maioria vive assim, à mercê do que acontece, escravos do estímulo, como marionetes emocionais presas às cordas invisíveis do mundo externo. O problema não está no estímulo, está na resposta automática,
está em reagir como todos reagem, está em devolver na mesma moeda, mesmo quando essa moeda não vale nada, está em deixar que o impulso vença antes que a razão desperte. E é por isso que um estoico, diferentemente do que muitos pensam, não é frio, ele é profundo, ele sente, mas não se afoga, ele percebe, mas não responde de imediato. Ele tem uma pausa entre o que o mundo faz e o que ele decide fazer. E essa pausa é o que define sua liberdade. Pense no mundo atual. Ele nos empurra o tempo todo para reagir. Redes sociais, manchetes sensacionalistas, conflitos banais, debates acalorados, microagressões diárias. Tudo exige uma reação, uma resposta imediata, uma opinião a ser jogada no ar. Mas, e se a verdadeira força estiver no oposto disso? E se a prova mais alta de maturidade for não reagir? E se a grandeza estiver em dominar o próprio impulso, em calar quando todos gritam, em esperar quando todos correm, em observar quando todos disparam? Essa virtude estoica de conter a reação não é passividade, é força interior. E ela se assemelha a certas paisagens grandiosas do nosso planeta, como as auroras boreais que dançam nos céus da Islândia. Já observou esse fenômeno? Um espetáculo de luzes, cores, movimentos intensos, mas tudo isso em total silêncio. Nenhum som, nenhuma explosão, apenas a manifestação de algo poderoso acontecendo em paz. Essa é a imagem que define o domínio emocional do estoico. Ele pode viver uma tempestade por dentro, pode sentir a dor, o incômodo, o desconforto, mas sua resposta ao mundo não é o reflexo bruto desse caos interno. É uma escolha, é um controle silencioso que brilha na escuridão do momento. Ele não age por reflexo, ele age por decisão. A maioria dos seres humanos, no entanto, vive como uma floresta seca em tempos de raio. Qualquer faísca vira incêndio. O impulso reina, a raiva decide, a tristeza guia, o orgulho ataca, a vaidade responde. São frágeis não por não sentirem, mas por não saberem esperar, por não saberem respirar, por não conseguirem pausar antes de agir. Dominar suas emoções não é negar que elas existem, é reconhecê-las como parte de você, mas não como mestres da sua vontade. É dizer, sim, eu estou com raiva, mas não sou minha raiva. É dizer, sim, isso me feriu, mas eu não preciso ferir de volta. É olhar para dentro e não permitir que o que há de mais primitivo em você decida por você. Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e você encontrará a força. Isso significa que a provocação sempre existirá. A injustiça sempre aparecerá. O caos nunca vai parar completamente. Mas se você for capaz de manter o controle diante disso tudo, você será livre, mesmo quando o mundo estiver tentando te acorrentar. E essa liberdade começa em pequenas escolhas. Começa naquele momento em que você sente vontade de retrucar e respira fundo. Naquele instante em que o impulso diz, responda agora. Mas você escolhe esperar. Quando o orgulho grita, prove seu ponto. Mas você apenas se afasta. É nesses momentos invisíveis que sua força real aparece. O mundo talvez nem veja, mas você sabe, você sentiu, você venceu algo dentro de si. E isso é mais valioso do que qualquer vitória externa. Vivemos cercados de pessoas que reagem o tempo todo, que não conseguem ouvir sem responder, que não aceitam silêncio sem interpretar como fraqueza, que confundem paciência com passividade. E se você quiser ser diferente, vai ter que romper com esse padrão, vai ter que construir dentro de si um espaço onde as emoções possam passar sem dominar, onde os sentimentos sejam processados antes de se tornarem atitudes. A Islândia, terra das auroras silenciosas, também é terra de vulcões adormecidos. São montanhas que escondem dentro de si um poder capaz de transformar paisagens inteiras. Mas esse poder não explode a todo momento. Ele repousa, ele observa, ele espera. E só entra em erupção quando é realmente necessário. Esse é o modelo estoico de reação. Agir quando é preciso, não quando é emocionalmente confortável. Porque a verdade é que a maioria reage por conforto, não por necessidade. Reage para aliviar, para se defender, para se vingar, para parecer forte. Mas tudo isso é fraqueza disfarçada. A verdadeira força está em não se mover por impulso. Está em sustentar o que sente sem deixar transbordar no outro. Está em fazer da própria mente um campo fértil de decisões conscientes e não um campo de batalha de instintos. E como se faz isso na prática? Treinando. A cada dia, diante de cada provocação, escolha não responder de imediato.
Dê a si mesmo o presente da pausa. Diga mentalmente: isso não é digno da minha reação. Observe seu corpo, sua respiração, sua tensão e simplesmente espere. O impulso vai querer vencer, mas com o tempo, ele se enfraquece e o silêncio se torna natural. A calma se torna instintiva, a firmeza vira reflexo. Esse autocontrole é construído assim, um gesto de cada vez. E quanto mais você o pratica, mais se torna um observador, não um prisioneiro das suas emoções. Você começa a ver as reações dos outros como previsíveis, repetitivas, cansadas, e percebe o quanto o silêncio, muitas vezes, é a resposta mais poderosa, porque ele não te iguala, ele te eleva. Cada vez que você reage como todos, você se iguala a eles. Cada vez que você devolve no mesmo tom, você se apequena. Mas cada vez que você silencia, observa, respira e escolhe agir com sabedoria, você se torna um ponto de equilíbrio no caos. Você vira aquele que, mesmo no meio da tempestade, ainda sabe caminhar em linha reta. E o mais bonito disso tudo é que o autocontrole inspira. Quando alguém espera que você exploda, e você não explode. Quando alguém ataca, e você não ataca de volta. Quando alguém tenta te provocar, e você apenas observa. Você se torna diferente. E os outros sentem. Mesmo que não digam, mesmo que zombem, mesmo que te acusem de indiferença. Lá no fundo eles sabem, você é livre. E a liberdade incomoda quem ainda vive acorrentado aos próprios impulsos. Que você seja então como as auroras boreais, forte, vivo, em movimento, mas silencioso. Que sua luz interior brilhe, não por barulho, mas por firmeza. Que você aprenda a dançar com suas emoções, sem permitir que elas te arrastem. E que a cada dia, você escolha o domínio ao invés do descontrole. A pausa ao invés da explosão. A consciência ao invés da reação. Porque no fim das contas, não reagir como eles é o que te fará diferente deles. E essa diferença é a base da sua grandeza. 4. A disciplina é sua armadura. Pare de buscar conforto o tempo todo. Você já parou para observar o que acontece com tudo aquilo que é deixado à própria sorte? Uma casa, quando não é cuidada, enfraquece. Um corpo, quando não é movido, atrofia. Um jardim, se abandonado, vira mato. Uma mente, quando não é treinada, se dissolve no caos. Tudo aquilo que não recebe atenção, esforço e estrutura, decai. Isso não é uma opinião, é uma lei natural. A física chama isso de entropia, a tendência de todos os sistemas ao desarranjo, ao desgaste, à desorganização. É como se o universo inteiro estivesse o tempo todo tentando empurrar tudo para a desordem, e o nosso papel, como seres conscientes, fosse resistir a essa força invisível com ações deliberadas de ordem, estrutura e disciplina. Entropia é o que faz o calor se dispersar, o gelo derreter, a tinta escorrer, os móveis envelhecerem, os músculos enfraquecerem. E também é o que faz sua vida sair dos trilhos quando você busca apenas o caminho mais fácil. Quando você vive, entregue ao prazer, à distração, ao conforto, você está simplesmente se rendendo ao fluxo natural da desordem. Está permitindo que a vida te empurre ladeira abaixo, enquanto se convence de que está apenas aproveitando o momento. A filosofia estoica sempre entendeu isso intuitivamente, mesmo antes da ciência nomear o fenômeno. Quando os estoicos falavam em logos, a ordem racional do universo, eles estavam apontando para essa responsabilidade de alinhar-se à razão, ao esforço, à clareza, de lutar contra a queda natural rumo à ignorância, à preguiça, ao caos interior. E qual é a ferramenta do estoico para resistir a essa entropia silenciosa e inevitável? A disciplina, porque ela é a única armadura capaz de proteger o que é valioso dentro de você. A disciplina é aquilo que mantém a mente forte enquanto tudo tende a se desorganizar. É aquilo que estrutura seu dia quando tudo convida à distração. É o que organiza seu caráter quando as emoções tentam bagunçar suas atitudes. É a força que segura sua integridade quando o mundo oferece atalhos tentadores. Sem disciplina, você não vai longe, porque o mundo não é neutro. O mundo está cheio de entropia, cheio de estímulos fáceis, rotas rápidas, soluções falsas. E se você não tiver um código interno, um padrão pessoal, uma rotina de aço, você vai ser apenas mais um entre tantos que se perderam no próprio excesso de liberdade. Talvez você pense que a liberdade é fazer o que quiser, mas essa é a definição mais frágil de liberdade. Liberdade real não é ausência de limites.
Liberdade real é ter domínio suficiente sobre si para impor os próprios limites. E isso só vem com disciplina. A liberdade de quem não tem disciplina é uma ilusão, porque em pouco tempo ele estará dominado pelos próprios vícios, pelas suas vontades inconstantes, pela sua instabilidade emocional. Veja o que Epicteto nos ensinou. Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. É uma sentença dura, mas essencial. A liberdade estoica não é aquela que grita independência, é a que sussurra autocontrole. É a que se manifesta quando você diz não para aquilo que todos aceitam sem pensar. Quando você escolhe o treino em vez da preguiça, o silêncio em vez da reação, a ordem em vez do caos. E isso tem um custo, não é confortável, porque a disciplina vai na contramão do que o mundo moderno oferece. A sociedade atual é uma máquina de entropia. Tudo é feito para te dar prazer sem esforço, opinião sem reflexão, aparência sem substância. Tudo grita, relaxa, aproveita, você merece. Mas o estoico não compra essa ideia. Ele sabe que tudo aquilo que vem fácil demais é apenas a antecipação de uma queda futura, que o conforto constante gera uma alma mole, incapaz de suportar as tensões da vida real. A disciplina, portanto, é a construção deliberada de resistência à entropia. É quando você escolhe levantar mesmo sem vontade, quando você estuda mesmo sem motivação, quando você age mesmo sem aplauso, quando você se cala mesmo tendo razão. Cada uma dessas atitudes é uma forma de dizer ao universo: eu não vou me dissolver. Eu não vou me entregar à tendência natural da desordem. Eu sou mais do que reações automáticas. Eu sou mais do que instintos. Eu escolho a ordem. Mas entenda, a disciplina não é rigidez cega. Ela é liberdade com consciência. Ela é estrutura com propósito. Ela é repetição com intenção. Uma mente disciplinada é uma mente livre para criar, refletir, escolher. Uma vida disciplinada é aquela que constrói com cada gesto pequeno um caráter que não se vende, não se entrega, não desmorona. E isso se percebe nas mínimas coisas, em como você acorda, em como você se alimenta, em como você lida com os compromissos, com o tempo, com as palavras. Olhe para o mundo, olhe bem. Quantas pessoas você conhece que são verdadeiramente disciplinadas, que fazem o que precisa ser feito mesmo quando não sentem vontade, que resistem ao impulso de procrastinar, de adiar, de abandonar? São raras, e é por isso que quem cultiva a disciplina se destaca, mesmo em silêncio. Não precisa gritar, não precisa exibir. A disciplina cria uma postura, uma serenidade, uma constância que, aos poucos, vai moldando tudo ao redor. Pense em um relógio atômico, a máquina mais precisa já criada pelo homem. Ele não atrasa, não se adianta, não se perde. Ele repete ciclos perfeitos com constância inabalável. É isso que a disciplina faz em você. Cria um compasso interno que não depende dos ventos lá fora. Enquanto todos os ponteiros do mundo estão desregulados, o seu continua marcando o tempo certo. Isso é força. Isso é ordem contra a entropia. E se você parar para refletir, vai perceber, os momentos em que sua vida mais afundou foram exatamente os momentos em que você deixou a disciplina de lado. Quando você relaxou demais, confiou demais, cedeu demais. Quando você pensou só hoje, só um pouco, só dessa vez. E esse só virou rotina. E a rotina virou fraqueza. E a fraqueza virou padrão. Então, se quiser sair desse ciclo, comece agora. Pequeno, firme, silencioso. Defina um compromisso consigo. Não por punição, mas por respeito próprio. Seja com o corpo, com o tempo, com o trabalho, com os relacionamentos. Comece a restaurar ordem na sua vida, a reduzir a entropia do seu mundo pessoal. Um gesto disciplinado por dia, uma escolha firme por vez. E verá, aos poucos, que a força não precisa mais ser procurada. Ela começa a habitar você. A disciplina é sua armadura porque o mundo lá fora está armado com preguiça, prazer e distração. E se você sair sem proteção, será atingido por todos os lados. Mas com disciplina, você não apenas se defende, você avança, você constrói. Você se transforma em alguém que não depende mais do acaso, do humor ou da inspiração. Alguém que age porque decidiu agir. Entenda, portanto, buscar conforto o tempo todo é o mesmo que buscar a própria deterioração. Porque o conforto desmedido alimenta a entropia. E a entropia é sutil, mas implacável. Hoje você pula um treino. Amanhã já não treina mais. Hoje adia uma leitura. Amanhã já não pensa mais. Hoje cede a um prazer passageiro. Amanhã é escravo dele.
E quando perceber, sua vida está desorganizada, sua mente está cansada, sua alma está fraca, e você nem sabe como chegou ali. Mas ainda dá tempo de inverter esse fluxo. Ainda dá tempo de erguer sua armadura, de dizer não ao conforto que enfraquece, de dizer sim à disciplina que fortalece. Porque no fim, o estoico sabe, a única forma de vencer a entropia é todos os dias escolher a ordem, a estrutura e a força, mesmo que ninguém esteja vendo. 5. Nunca reclame. O estoico transforma dor em poder silencioso. Reclamar é fácil, reclamar alivia, reclamar gera atenção, mas reclamar também enfraquece. Você já reparou como é tentador transformar qualquer dificuldade em desabafo? A mente encontra consolo temporário em colocar para fora aquilo que a incomoda. As pessoas elogiam a vulnerabilidade, o abrir o coração, o compartilhar. Em um certo ponto, isso tem valor. Mas o que vemos hoje não é uma partilha de maturidade. É um vício disfarçado de sinceridade. Um hábito coletivo de transformar toda dor em espetáculo, toda frustração em narrativa pública, toda dificuldade em um pedido de consolo. Para o estoico, a dor tem outro destino. Não é feita para ser exposta em praça pública. É feita para ser trabalhada, digerida, processada e transmutada. A dor é matéria-prima. Não para um lamento, mas para uma edificação interna. Ela não é motivo de orgulho, nem vergonha. É apenas uma etapa. E quanto mais você fala dela, mais ela te domina. Quanto mais você repete a história, mais ela se fortalece em você. Quanto mais você a transforma em identidade, mais difícil será superá-la. O estoico sabe que reclamar é um convite à estagnação. É como tentar apagar um incêndio soprando-o com a boca. A intenção parece resolver, mas o gesto só espalha as brasas. A reclamação te mantém no lugar da dor, te prende à cena, te alimenta daquilo que você diz querer superar. E o pior, aos poucos, transforma você em alguém que só sabe viver nesse estado. Você começa a medir o valor das suas experiências pela intensidade da dor que sente, e não pela força que desenvolve. A vida é feita de atritos. É natural que as coisas saiam do controle, que planos falhem, que pessoas te desapontem, que dias sejam pesados. Mas entre sentir isso e transformar isso em um discurso constante, existe um abismo. E é nesse abismo que muitos caem, passam a viver em torno da própria insatisfação. Tornam-se especialistas em catalogar as injustiças que sofrem e, sem perceber, deixam de viver com potência para viver com pena. E aí entra a diferença que separa os fracos dos fortes, o destino que você dá à sua dor. Os fracos reclamam, externalizam, repetem, dramatizam, eternizam. Os fortes transformam. E isso não significa ignorar o sofrimento. Significa elevá-lo. Significa extraí-lo do plano da reação e colocá-lo no plano da reconstrução. Significa tratá-lo como matéria a ser convertida em sabedoria. É como o telescópio espacial James Webb, uma das mais impressionantes invenções da humanidade. Ele capta o que os olhos humanos jamais veriam. Sinais infravermelhos quase invisíveis vindos dos confins do universo. Ruídos, ondas fracas, fragmentos de luz enterrados no tempo. Mas com tecnologia, foco e sensibilidade, esse ruído é processado e transformado em imagem, em visão, em clareza, em revelação. Ele transforma causa em entendimento, fragmentos em forma, silêncio em significado. A mente estoica é como o James Webb. Ela capta o ruído da dor, mas não se contenta em amplificá-lo, ela o processa, concentra-se, reorganiza e transforma aquilo que parecia apenas sofrimento em algo revelador, em algo que faz sentido, em algo que projeta o espírito para mais longe. Enquanto os outros ainda estão reclamando das nuvens, o estoico já está vendo além delas. E como se chega a esse nível? Com prática, com decisão, com vigilância. Não é natural para a maioria. O impulso de reclamar é forte, mas como tudo na vida, é treinável. Comece notando quantas vezes por dia sua mente busca alguém para culpar, ou alguma situação para condenar. Note a linguagem. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia isso. Isso é injusto demais. Ninguém me entende. Cada uma dessas frases é um caminho de desgaste, e você precisa cortá-lo antes que vire uma estrada asfaltada em sua psique. O estoico troca o "por que isso aconteceu comigo" por "o que eu posso aprender com isso". Troca o "isso não é justo" por "isso é o que é" e agora. Troca o "ninguém me entende" por "eu entendo o que tenho que fazer". E isso não o torna frio, o torna claro.
Só quem vive com consciência da realidade pode transformar a realidade. Reclamar é uma forma de fugir. A sabedoria é uma forma de enfrentar. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: o universo está mudando. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Ele não estava dizendo que tudo é maravilhoso. Ele estava dizendo que a forma como você interpreta o que te acontece é mais poderosa do que o que acontece, porque a dor em si não tem valor moral. Ela é neutra. O que você faz com ela é o que importa, e o caminho da reclamação é o caminho da estagnação. É claro que haverá momentos em que você vai sentir vontade de falar, de desabafar, de dividir o peso. Isso é humano. Mas antes de abrir a boca, pergunte-se: isso vai me libertar? Ou vai me prender mais? Porque, muitas vezes, o que chamamos de desabafo é apenas a repetição de um ciclo emocional que não queremos abandonar. E repetir a dor é a melhor forma de mantê-la viva. Existe poder no silêncio, não no silêncio amargo de quem engole tudo, mas no silêncio maduro de quem digere tudo, de quem não precisa mais do palco da queixa para se sentir vivo, de quem já entendeu que a dor, quando bem trabalhada, vira material de construção. O estoico faz da dor o que o oleiro faz com o barro, molda, torna forma, transforma em algo útil. E o mais interessante, quanto menos você reclama, mais respeito silencioso você inspira. As pessoas sentem, elas não sabem o que é, mas percebem algo firme em você, algo que não se dobra, algo que não se agita, algo que mesmo enfrentando o mesmo mundo que elas, não precisa dramatizar cada curva da estrada. Isso é força, isso é presença, isso é domínio de si. Num mundo que valoriza quem fala demais, reclamar virou parte da identidade de muitos. E isso não é acidental, é uma tendência. As redes sociais são o palco da indignação. A mídia vive da amplificação da tragédia. As conversas são construídas em torno do que está errado. Mas o estoico escolhe outro caminho. Ele vive num mundo barulhento, mas responde com profundidade. Ele é cercado por queixas, mas oferece firmeza. Ele ouve o ruído, mas vê o céu. Você precisa decidir. Vai ser mais um eco das reclamações do mundo ou vai ser um ponto de ruptura? Vai alimentar a dor ou vai transformá-la? Vai repetir a mesma história pela milésima vez? Ou vai finalmente escrever um novo capítulo? Lembre-se do James Webb. Ele não nasceu para olhar o que todos veem. Ele nasceu para revelar o que está além, para enxergar no escuro, para traduzir o invisível. Que sua mente seja assim, capaz de transformar tudo o que é confuso, pesado e dolorido em algo mais, em algo que te eleve, que te oriente, que te transforme. E tudo começa quando você decide nunca mais reclamar e, em vez disso, transformar. 6. Seja guiado por princípios, não por emoções ou tendências. A maioria das pessoas não tem uma direção interna. Elas se movem conforme o vento sopra, como folhas secas levadas por correntes que não controlam. Hoje acreditam em uma coisa, amanhã já mudaram de ideia. Hoje defendem um valor, amanhã o abandonam por conveniência. São pessoas que vivem baseadas em reações. Reagem ao que sentem, ao que ouvem, ao que os outros estão dizendo. Reagem à dor, ao medo, ao prazer. Não vivem a partir de algo sólido, vivem à deriva. E quando você vive sem princípios, você não vive. Você apenas responde. Você se adapta a cada momento como um camaleão, sempre mudando de cor para se encaixar, mas no fundo se perde de si mesmo. E o pior, quem vive sem princípios se torna vulnerável. É influenciado pelas emoções do momento, pelos modismos do mundo, pelas pressões externas. Age para agradar, para ser aceito, para se proteger. E, aos poucos, troca sua alma por aplausos. O estoico entende que o centro da vida não pode ser o que sente, porque emoções oscilam. E também não pode ser o que os outros esperam, porque expectativas mudam. O centro da vida deve ser aquilo que é firme, interno, inegociável. Princípios. Porque é isso que guia a conduta quando tudo ao redor perde sentido. Quando a dor grita, quando a raiva chama, quando o medo aperta, é o princípio que te mantém no trilho. Ele é a linha reta num mundo torto. E se você ainda acha que isso é apenas idealismo filosófico, observe o mundo real. Observe as pessoas que constroem algo duradouro, consistente, forte. Elas não vivem seguindo modinhas. Elas não agem por impulso. Elas tomam decisões com base em algo maior do que sentimentos passageiros. E é por isso que, mesmo diante de grandes tempestades, elas não desmoronam.
elas permanecem. Há alguns anos, um executivo enfrentava uma crise brutal em sua empresa. A marca que ele havia ajudado a construir estava em queda livre. Clientes insatisfeitos, produtos perdendo qualidade, atendimento despadronizado. As pessoas estavam trocando sua empresa por experiências mais baratas, mais modernas, mais rápidas. Era fácil culpar o mercado. Era fácil ceder à emoção do momento, cortar custos, seguir o que os concorrentes estavam fazendo. Mas esse homem fez outra coisa. Ele não seguiu o medo, ele não seguiu a tendência. Ele voltou para o chão de loja, literalmente, vestiu o avental, voltou a servir café, sentou com os atendentes, escutou os baristas, estudou o que havia sido perdido e reencontrou os princípios que haviam feito a empresa nascer. Qualidade, experiência, cuidado, consistência. Mesmo que o mercado dissesse inove, ele preferiu refinar. Mesmo que a pressão dissesse cresça a qualquer custo, ele respondeu, crescimento com propósito. Esse homem não era um filósofo, era um CEO, mas agiu com a firmeza de um sábio. Ele compreendeu que empresas não desmoronam apenas por causa de concorrência, elas desmoronam quando perdem seus princípios, quando deixam de ser guiadas por valores e passam a reagir a números, quando abandonam a identidade e passam a copiar o que está dando certo, mesmo que isso contradiga tudo o que elas representam. Howard Schultz, ex-CEO da Starbucks, não apenas salvou sua empresa de um colapso, ele demonstrou que, mesmo em ambientes onde a lógica parece ser puramente financeira, há espaço e necessidade de princípios firmes. Ele foi criticado, pressionado, desacreditado, mas não recuou. Não porque estava agarrado ao passado, mas porque sabia onde estava o valor real. Ele não queria apenas vender café, ele queria manter a alma do que havia construído. E quando você tem clareza de princípios, tudo muda. Suas decisões se alinham, sua coragem se renova, sua firmeza se fortalece. Essa é a força invisível dos princípios. Eles não gritam, eles não aparecem na vitrine, eles não são pop, mas sustentam tudo. São como a estrutura de um prédio. Você não vê, mas sente quando está lá, e percebe com clareza quando está ausente. Na sua vida pessoal, o mesmo se aplica. Quando você age sem princípios, cada nova situação vira um caos. Você muda de opinião quando sente medo. Você muda de comportamento quando sente raiva. Você muda de caminho quando alguém ri de você, ou quando a maioria aponta em outra direção. E cada uma dessas pequenas concessões vai enfraquecendo sua integridade, até o dia em que você já não sabe mais quem é. Agora, quando você define princípios claros e vive por eles, tudo começa a se organizar. Você sabe o que aceitar e sabe o que recusar, sabe quando se posicionar e sabe quando ficar em silêncio, sabe quando ceder e sabe quando resistir. Você se torna previsível em seus valores, e isso é uma virtude. As pessoas não confiam em quem muda o tempo todo. Elas confiam em quem permanece, mesmo sob pressão. A filosofia estoica sempre foi sobre isso, permanecer. Marco Aurélio dizia que a alma precisa de uma direção, como o corpo precisa de um eixo. E esse eixo é o que você acredita, o que você decidiu seguir, o que você sustenta mesmo quando ninguém mais sustenta, mesmo quando todo o ambiente muda, mesmo quando a emoção te convida a agir contra o que é certo. E é aqui que entra o desafio real. As emoções são persuasivas. Quando você sente raiva, seu princípio parece fraco. Quando você sente medo, seus valores parecem ingênuos. Quando você está cansado, a disciplina parece cruel. Mas é exatamente nesses momentos que os princípios mostram o que valem. Eles são âncoras no caos, são como cordas que te mantêm preso à montanha durante a tempestade. Sem elas, você desaba. A maioria não vive por princípios, vive por conveniência. Age de acordo com o que é mais fácil, com o que é mais aceito, com o que parece mais moderno. Mas quem vive assim não constrói nada que dure, porque aquilo que é construído apenas com base em emoção desaba com a próxima emoção. Já aquilo que é construído com base em princípios atravessa gerações, resiste ao tempo, permanece mesmo quando ninguém mais entende o porquê. Por isso, o estoico não se deixa seduzir pelo calor do momento. Ele respira, ele volta à razão, ele consulta sua bússola interna, ele se pergunta: essa ação está alinhada com quem eu quero me tornar? E se a resposta for não, ele recua. Mesmo que a emoção diga sim, mesmo que o mundo diga sim,
Porque ele sabe, seguir a emoção é fácil, mas seguir um princípio é o que forja grandeza. Na prática, isso pode significar recusar uma oportunidade por questão de integridade. Pode significar manter um compromisso, mesmo quando seria mais cômodo quebrá-lo. Pode significar defender alguém injustiçado, mesmo que isso te custe reputação. Pode significar tomar uma decisão impopular, mas certa. E cada uma dessas escolhas, aparentemente pequenas, reforça uma base interna que não se quebra, que não se vende, que não se perde. Você quer viver uma vida sólida? Comece hoje a definir e respeitar os seus princípios. Escreva-os, questione-os, refine-os, mas acima de tudo, pratique-os. Porque não basta ter valores, é preciso viver à altura deles. E não importa se o mundo não entende, não importa se outros estão rindo. No final, todos vão se cansar da moda. Todos vão perceber que a força está em quem permaneceu. Não seja mais um reagindo ao clima do dia, ao humor das redes, ao discurso da multidão. Seja aquele que, em meio à maré, continua remando em linha reta, aquele que, mesmo tentado, escolhe o certo, aquele que não muda com o vento, porque, no fim, não serão suas emoções que definirão sua vida, mas os princípios que você escolheu seguir mesmo quando ninguém estava olhando. 7. Desapegue do reconhecimento. Seja alguém impossível de ignorar. Existe um veneno sutil, disfarçado de elogio, que tem destruído mais pessoas do que a crítica direta, a dependência da validação. Ela chega como carinho, mas vicia como droga. Basta um pouco de atenção, uma curtida, um elogio, uma promoção, uma palmadinha nas costas, e a mente começa a se alimentar disso como se fosse essencial. E quando essa dose desaparece, o vazio começa. Surge a ansiedade, a dúvida, a vontade de agradar de novo, e de novo, e de novo, até que, sem perceber, o que você faz já não é mais por propósito, mas por aprovação. O estoico vê esse mecanismo com clareza. Ele entende que o mundo está cheio de olhos e que, se você viver dependendo deles, será escravo. Vai se moldar ao gosto dos outros, mudar sua fala para evitar desconfortos, adaptar sua essência para caber nas caixinhas da aceitação. E cada pequeno aplauso será como uma migalha que te mantém domesticado. A pergunta que orienta a sua vida deixa de ser o que é certo e passa a ser o que vai me render mais palmas. Esse é o caminho mais curto para a perda da própria grandeza. A verdadeira força começa quando você rompe esse ciclo. Quando você age com excelência, mesmo sem plateia. Quando você cria, serve, constrói, trabalha. E não importa quem está assistindo. Você faz porque é quem você é, porque a disciplina está acima da exposição, porque a integridade vale mais do que curtidas, porque a consistência é mais sagrada do que os holofotes. Mas isso não é natural. Somos desde cedo educados para esperar prêmios. Na escola, nos primeiros desenhos, nas pequenas tarefas, aprendemos que tudo precisa ter reconhecimento imediato. E quando adultos, carregamos essa mesma expectativa para todas as áreas da vida. Trabalhamos esperando tapinha nas costas, publicamos esperando comentários, ajudamos esperando retorno. E assim, o ego cresce, mas a alma se esvazia. Desapegar do reconhecimento é, portanto, um dos atos mais libertadores e mais desafiadores que alguém pode realizar. Porque ele exige que você se fortaleça em silêncio, que encontre sentido na ação em si, que aceite ser ignorado hoje para se tornar inesquecível amanhã. E aqui entra uma metáfora simples, mas poderosa. Pense no pão de fermentação natural. Ele não cresce com pressa, não é instantâneo, não estufa artificialmente. Ele exige tempo, exige paciência, exige maturação, enquanto outros pães, cheios de fermento químico, crescem rápido e já estão assando em minutos. Ele repousa, silencioso, quase invisível. Parece que nada está acontecendo, mas dentro dele a transformação é profunda. As bactérias estão em ação, a massa está sendo enriquecida, o sabor está sendo formado, a casca está ganhando densidade e, o mais importante, o valor verdadeiro está sendo cultivado, longe dos olhos. Quando finalmente fica pronto, esse pão tem algo que os outros não têm: textura, profundidade, nutrição, durabilidade. Ele não murcha em poucas horas, ele não desmancha no toque, ele se sustenta, ele marca, ele nutre. E isso é exatamente o que acontece com pessoas que vivem por princípios e não por palmas. Elas são como esse pão. Demoram mais, são ignoradas no início, não aparecem tanto, não geram espuma, mas, ao longo do tempo, se tornam impossíveis de ignorar.
Porque a qualidade fala por si. Porque a presença é forte. Porque o resultado é consistente. E mesmo quem zombava antes, começa a respeitar. Não porque você gritou, implorou ou pediu atenção, mas porque você construiu uma presença que não depende da atenção para existir. Há uma força enorme em seguir o seu caminho mesmo quando ninguém está olhando, em continuar o projeto mesmo sem apoio, em estudar mesmo sem aplauso, em se preparar mesmo sem plateia. O mundo moderno nos treinou para recompensas instantâneas, e é por isso que tantas pessoas são voláteis, não têm raiz, não sustentam o que começam, porque só sabem se mover quando há retorno imediato. Mas o estoico entende, a melhor recompensa não é ser visto, é se tornar impossível de ser ignorado com o tempo. E isso só acontece quando você quebra o vício da validação. Observe a natureza. As árvores mais firmes não fazem barulho ao crescer. A raiz não aparece, ela aprofunda, ela silencia, ela sustenta. A grandiosidade real nunca é espalhafatosa, é serena, é estável, é forte. O barulho é dos frágeis, que precisam chamar atenção porque sabem que não se sustentam sozinhos. Já os fortes não precisam gritar. A presença deles resolve. E no dia a dia, você percebe isso nos pequenos detalhes. Aquela pessoa que entrega tudo o que prometeu, mesmo que ninguém cobre. Aquela que mantém a rotina mesmo sem reconhecimento. Aquela que resolve problemas em silêncio. Que cresce sem autopromoção. Que melhora sem fazer alarde. Essa pessoa não precisa se exibir, ela já é. E isso, no fim, tem um peso muito maior do que qualquer curtida. É claro que o reconhecimento é bom. É natural gostar de ser visto, elogiado, celebrado. Mas a diferença está na dependência. O estoico não se proíbe de apreciar um elogio. Ele apenas não o torna combustível. Ele entende que elogios vêm e vão, mas caráter permanece. E se você só age bem quando está sendo aplaudido, você está vendido. Desapegar do reconhecimento não é se tornar indiferente, é se tornar invencível, porque nada mais te para, nem o elogio te embriaga, nem a crítica te afunda. Você encontra equilíbrio, constância, paz. E paradoxalmente, é aí que o reconhecimento verdadeiro começa a surgir. Porque o mundo sempre tenta resistir à grandeza silenciosa no começo, mas depois se curva a ela. Lembre-se, os grandes nomes da história não ficaram famosos enquanto tentavam ser notados. Eles apenas fizeram o que tinha que ser feito. Com excelência, com paciência, com visão. Eles plantaram, e quando os frutos vieram, todos viram. Mas o que poucos sabem é quantos anos de invisibilidade esses frutos exigiram. Seja como o pão de fermentação lenta. Deixe que seu valor seja construído internamente. Permita que sua essência seja formada fora da pressa. Escolha ser profundo em um mundo superficial. E entenda, a fama pode ser imediata, mas o respeito é uma construção longa. E só constrói quem desapega da pressa de ser reconhecido agora, para se tornar memorável depois. No final das contas, a escolha é simples. Ou você vive por palmas, ou por princípios. Ou se molda à expectativa, ou molda à realidade. Ou busca ser notado, ou constrói uma presença tão sólida que cedo ou tarde será sentida, mesmo em silêncio. Você já percebeu como a maioria vive em círculos? Culpando os mesmos fatores, tropeçando nos mesmos erros, se afogando nas mesmas desculpas, como se estivessem em uma dança repetitiva, girando ao redor da própria fragilidade. E, curiosamente, quem tenta sair desse padrão costuma ser visto como estranho, frio, rígido, arrogante. Mas o que essas pessoas ainda não entenderam, e talvez nunca entenderão, é que existe um outro ritmo, um outro caminho, uma vida que não gira em torno do que os outros pensam, mas do que você decide ser. E se você chegou até aqui, talvez já esteja trilhando esse caminho. Talvez seja um desses raros que perceberam que viver como todos não é viver de verdade, que sentir como todos é perigoso, que reagir como todos é ser previsível, e que só quem rompe o ciclo da reação automática pode, de fato, viver com domínio, com força, com clareza. Você não precisa de palmas, nem de aprovação. Só precisa lembrar, todos os dias, do que já sabe, que sua mente é território sagrado, que sua firmeza vale mais do que sua visibilidade, que sua disciplina silenciosa constrói mais do que 1000 palavras bonitas, e que ser inabalável não é sobre parecer forte, é sobre permanecer forte quando ninguém mais consegue. Talvez ninguém te elogie por isso, talvez passem por você sem perceber, mas com o tempo,
eles vão sentir, porque a presença de quem é forte não se anuncia. Ela se impõe. Ela muda o ambiente sem levantar a voz. E se ao longo dessa jornada, esse vídeo te fez refletir de alguma forma, deixe sua marca aqui. Curta o vídeo. Não por obrigação, mas porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a outros que também estão cercados por fraqueza e ainda não encontraram essa firmeza silenciosa que você está cultivando. E se você quiser continuar nessa estrada comigo, onde todo vídeo é um passo rumo ao domínio de si, se inscreva. Mas só se fizer sentido, só se for para caminhar com intenção. E antes de sair, se você ficou até o final deste vídeo, escreva nos comentários: eu fiquei até o final. Escreva como quem finca uma estaca no chão. Como quem decide que não vai mais se moldar ao mundo, mas que vai moldar a si mesmo, dia após dia, gesto após gesto, escolha após escolha. Até o próximo vídeo, espero por você, porque aqui a jornada não termina, ela só aprofunda.